Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Aqui em Goiás, nós temos a força da terra, o ritmo da tecnologia. Investimos em polos industriais modernos, tanto nas grandes empresas como nos pequenos negócios. O desenvolvimento melhora a vida das pessoas. Eu trouxe recursos para os galpões industriais, por exemplo. Aqui tem curso de formação e as famílias podem trabalhar juntas em microempresas. Nós temos que investir em toda iniciativa que gere emprego. Lúcia Vânia, senadora. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.fg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de sexta-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Mariana Siqueira. Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Tandara. E no programa de hoje você vai acompanhar um boletim especial sobre a carreira de Michael Schumacher, um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Vamos saber também as notícias dos confrontos de ontem pela Libertadores. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. O primeiro time goiano a entrar em campo pela 24ª rodada é o Atlético. O Dragão foi até o Paraná para enfrentar o Londrina no Estádio do Café. A partida vai começar daqui a pouco, às 7h15 da noite. Na classificação parcial, o rubro-negro goiano ocupa a 5ª colocação com 37 pontos, a mesma pontuação que o Guarani, que está em 4º lugar, mas tem um jogo a mais. O Atlético vem de vitória na última rodada. Jogando no Antônio Scioli, o clube da Campininha superou o CRB pelo placar de 1-0. O gol foi de André Luiz aos 41 minutos do segundo tempo. E a equipe goiana tem chance de manter a boa fase e voltar para o G4. E o Atlético vai poder contar com a sua equipe quase completa. O meia Pedro Bambu está voltando de suspensão e está à disposição para entrar em campo. Já o volante Rômulo não vai jogar por um motivo curioso. O jogador pertence ao Londrina e os clubes entraram em um acordo para que o atleta não entre contra o time. Quem vai assumir a posição é o Fernandes. O volante comentou sobre a sua função no jogo de hoje. Olha, o professor dá bastante liberdade para a gente que joga ali atacar, tanto defender. Quer buscar o revezamento, quando um for o outro ficar. E a gente tem tudo para fazer um bom jogo lá amanhã e sair vencedor. Fico feliz por tá voltando a jogar. Tava no banco, não tinha desanimado, tá continuando trabalhando. E agora é aproveitar a oportunidade para me firmar de novo. A gente sabe que jogar lá é muito difícil. Eles vêm de um resultado positivo dentro de casa contra a Ponte Preta, que é um grande adversário. A gente tem que estar concentrado, focado, fazendo o nosso melhor, as coisas acontecem e a gente pode vir com a vitória com bastante foco. Fernandes entrou no jogo passado como titular para preencher a vaga de Pedro Bambu, que cumpria suspensão. No decorrer da partida, ele foi substituído pelo autor do gol do jogo, que foi o André Luiz. Com as alterações, a escalação do Atlético para hoje é Jefferson no gol, compondo a linha de defesa, Jonathan Oliveira, Gilvan e Bruno Santos. Os meias do Dragão vão ser Pedro Bambu, Fernandes, João Paulo. E o ataque vai ser com Júlio César, Renato Kaiser e Denilson. Agora vamos para o lado colorado da capital goiana. Depois de vencer o clássico contra o Goiás no último fim de semana, o Vila Nova agora busca engatar mais uma vitória na Série B. E o adversário da vez é a Ponte Preta. As equipes vão se enfrentar logo mais às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Vale destacar que apenas 2 pontos separam o clube paulista do Tigrão. Isso mesmo, Mariana. O jogo vai ser um confronto direto pelo G4 da competição. A Macaca já está 2 rodadas sem vencer e vê no duelo de hoje e à noite a chance de se aproximar da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro.
Para o duelo em Campinas, o técnico Emerson Maria não vai poder contar com um dos seus principais jogadores. O zagueiro Wesley Matos recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Naylor vai ser o substituto. Vale lembrar que durante a semana o treinador colorado admitiu que o Wesley Matos vai fazer muita falta. Para ele, quando se trata de liderança, o jogador está degraus acima de qualquer outro atleta do elenco vilanovense. Maguinho é outro desfalque para a partida de hoje. O lateral direito foi expulso na última rodada e também não vai entrar em campo contra a Macaca. O substituto imediato seria o Anderson Luiz. Pois é, Mariana, seria, mas o jogador se machucou durante o último treino antes de embarcar para Campinas e foi vetado pelo departamento médico. A tendência é que Moacir jogue improvisado na lateral direita. Sendo assim, a provável escalação do Vila é a seguinte: Matheus Pazinato no gol, Moacir, Naylor, Diego Giareta e Gaston Filgueira na defesa. Heitor, Wellington Reis e Alain Mineiro no meio, e no ataque Matheus Anderson, Vinícius Leite e Alex Henrique. A peleja está marcada para as 9h30 da noite. O Goiás vai voltar a campo amanhã e a partida pela 24ª rodada da competição é contra o Fortaleza. O confronto é no Estádio Olímpico e vai ter início às 7 horas da noite. O Esmeraldino tem a importante missão de voltar ao G4 do campeonato. Na última rodada, o time teve a oportunidade de garantir uma vaga na zona de acesso, mas não conseguiu a vitória diante do rival Vila Nova e acabou com um revés de 3-0. Nas últimas 6 partidas, o Verdão somou 4 triunfos e 2 derrotas. E o Goiás tem o artilheiro do campeonato, o atacante Lucão. O jogador tem sido figurinha marcada entre os atletas que mais balançaram as redes nessa Série B. Mas, nas últimas rodadas, outro atacante se aproximou do topo da lista e hoje tem o mesmo número de gols que Lucão. Gustavo Henrique, de 24 anos, também tem 10 gols anotados no campeonato. E o jogador que defende o time que vai enfrentar o Goiás amanhã. O confronto contra o Fortaleza promete ser um jogo difícil. O Leão não perde a liderança do campeonato desde a 5ª rodada. Além de ter um dos artilheiros da competição, é o time que mais marcou na Série B isolado. No total foram 36 e o saldo de gols é de 17. No jogo do primeiro turno entre Goiás e Fortaleza, lá no Castelão, o time cearense saiu com a vitória por 3-0. Na ocasião, o atual técnico esmeraldino tinha acabado de assumir o comando do Goiás. Agora o Esmeraldino está numa fase bem diferente. Ney Franco assumiu o time da 5ª rodada e conquistou 35 dos 36 pontos que Verdão tem. Mas o treinador mostrou dificuldade em encaixar um jogador no ataque. A posição pela esquerda sofreu várias alterações durante o torneio. Na rodada passada, Felipe Gedós foi quem entrou de titular. Mas o técnico alviverde afirmou que vai entrar com outro jogador. Rafinha é o jogador que vai assumir o lugar. Assim, a provável escalação do time goiano é Marcos no gol, na defesa, Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Hernandes. No meio-campo vai ser composto por Gilberto, Giovani e Renato Cajá. E fechando o ataque, Michael, Lucão e Rafinha. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. O piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, ganhou seu primeiro GP há 26 anos, no Grande Prêmio da Bélgica. Para saber mais sobre essa lenda do automobilismo, ouça agora o boletim de Marcelo Augusto. Há 26 anos, o mundo presenciava o primeiro título de um daqueles que se tornariam uma lenda do automobilismo. No dia 30 de agosto de 1992, Michael Schumacher venceu seu primeiro grande prêmio na Bélgica. Schumacher nasceu em 1969, na então Alemanha Ocidental, e aos 4 anos já ganhou seu primeiro kart. Apesar de sonhar ser um jogador de futebol, aos 14 anos começou a competir e já aos 22 anos iniciou sua carreira como piloto profissional. Antes de chegar à Fórmula 1, o alemão disputou diversas outras modalidades, entre elas a Fórmula Koenig, a Ford, a Fórmula 3 e até mesmo a Fórmula 3000 japonesa. A entrada para a categoria mais avançada do esporte de motor foi em 1991. No GP da Bélgica, pilotando pela Benetton. Foi também na terra do chocolate que Schumacher conquistou seu primeiro triunfo, um ano após sua estreia. Após um 4º lugar na edição de 93 do Grande Prêmio,
Em 1994, o piloto finalmente conheceu o lugar que conquistaria mais 6 vezes, o de campeão. Coincidentemente, no mesmo ano em que perdemos nosso eterno ídolo do automobilismo, Ayrton Senna, venceu o alemão que se tornaria uma lenda. No ano seguinte, conquistou o bicampeonato com relativa facilidade, temporada marcada pela vitória fantástica na Adivinha Bélgica, em que largou na 16ª posição. Depois de 2 títulos e algumas desavenças com a Federação Internacional de Automobilismo, Schumi transferiu-se da Benetton para a Ferrari. O desafio e a cobrança eram grandes, já que a tradicional equipe não vencia há 15 temporadas. Os primeiros anos não foram como esperado. Em 97, o piloto jogou seu carro contra o de Villeneuve, tentando retirar seu adversário da competição. A federação tratou tal ato como antidesportivo e, como punição, retirou o vice-campeonato de Schumacher. Depois de um acidente que tirou as possibilidades de título em 99, o alemão retornou para o campeonato decidido a vencer o torneio. E não deu outra. A Ferrari não só venceu o Grande Prêmio de 2000, como o alemão ganhou 5 campeonatos consecutivamente, de 2000 a 2004. Além do penta seguido, feito jamais alcançado anteriormente, a Ferrari ganhou 6 canecos como construtores seguidos. Nos 2 anos seguintes, Schumi perdeu espaço para a nova geração de pilotos, dentre eles Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Em 2006, o alemão disputou sua última corrida antes de se aposentar. Escolha essa que não durou muito tempo, já que retornou às pistas 3 anos mais tarde, dessa vez competindo pela Mercedes. Com 41 anos e ao lado de Nico Rosberg, o piloto conseguiu boas corridas e recuperações históricas, mas já não era o mesmo de outrora. Sua última subida ao pódio foi no GP da Europa, em que chegou no 3º lugar. E sua última e derradeira participação foi com um 7º lugar aqui no Brasil. Para termos uma noção da importância de Schumacher na modalidade, vamos aos números. É o piloto com mais títulos, 7, e o que possui mais pódios, com 155, além daquele que possui mais vitórias, 91. Além disso, é detentor de diversos recordes, dentre eles o de voltas mais rápidas, mais pontos marcados e mais corridas ganhas em uma única temporada. Em 2002, ele foi o primeiro a terminar no pódio em todas as corridas de um mesmo campeonato. Infelizmente, o piloto sofreu um grave acidente em 2013, enquanto esquiava nos Alpes franceses. Mesmo usando um capacete, Schumi teve um traumatismo craniano grave ao bater a cabeça em uma pedra e entrou em coma. Em 2014, sua assessora de imprensa informou que o estado inconsciente havia passado. Depois de um tempo se tratando na França, o alemão retornou para sua casa, onde continuou a recuperação. Informações sobre sequelas e danos no cérebro não são divulgadas por sua esposa Corina e nem por sua família. As últimas notícias são que Schumi vem reagindo bem ao tratamento, com possibilidades de recuperação, ainda que baixas. Pouco se sabe da exata situação de saúde de Schumacher agora, mas o que sabemos é que ele é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Michael sempre vai ser aquele que venceu quando Senna nos deixou. Marcelo Augusto para a Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 44 minutos. Futebol pelo mundo. E quem acha que quinta-feira é só dia de TBT está muito enganado. A noite de ontem também foi de Libertadores. Isso mesmo, Mariana. 2 confrontos definiram os últimos classificados para as quartas de finais da Liberta. A primeira partida foi às 7h30 da noite entre Libertad e Boca Juniors. E no confronto de paraguaios e argentinos, os hermanos levaram a melhor. O Boca já foi para a partida com uma boa vantagem. O time de Buenos Aires venceu a primeira por 2-0 e só precisava administrar o placar. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Defensores del Chaco, o clube de Carlitos Tevez foi superior na maior parte do confronto. O Boca saiu atrás no placar quando Oscar Cardoso colocou para o fundo das redes, mas a reação não demorou e o time argentino conseguiu virar. O Libertad chegou a ensaiar uma reação com mais um gol de Oscar Cardoso, mas não conseguiu. Os donos da partida foram mesmo os argentinos, que marcaram 4 vezes.
Pavon, Cardona, Zaret e Tevez fizeram os gols. Final 4-2 para o Boca, que vai enfrentar o Cruzeiro nas quartas de final da competição. O outro duelo da noite contou com o time brasileiro em campo. O Palmeiras recebeu o Cerro Porteño no Allianz Parque e a partida foi tensa do início ao fim. Pois é, Tandara, o confronto tinha tudo para ser tranquilo, mas o clube brasileiro, já que o Alviverde venceu o jogo de ida por 2-0 e agora estava jogando em casa. Mas mesmo não sendo muita surpresa, o time não esperava a expulsão tão precoce de quem? Felipe Melo. Exatamente, Mariana. O jogador palmeirense foi expulso aos 3 minutos após deixar as travas da chuteira na perna de Victor Cáceres, volante do Cerro. Depois disso, a vida do porco ficou um pouco mais complicada. O Cerro Porteño teve a hegemonia da posse de bola, mas pecaram nas finalizações. O Palmeiras também não finalizava com capricho e perdeu muitas chances de liquidar o confronto em muitos momentos. Na volta do intervalo, o Cerro Porteño foi pro tudo ou nada com um jogador a mais. O time paraguaio marcou aos 11 minutos. A jogada foi bem estilo Chaves, sem querer querendo. O lateral esquerdo Arzamendia tentou cruzar a bola, mas a redonda foi direto para o fundo das redes do goleiro Everton. Se o Palmeiras levasse mais um gol, o confronto iria para os pênaltis. Mas o que se viu depois da primeira bola na rede foi cera do lado palmeirense e um Cerro que não conseguia criar jogadas. Final 1-0 para os paraguaios e 2-1 no agregado para os brasileiros. O adversário do Alviverde nas semifinais vai ser o Colo-Colo, que eliminou o Corinthians na quarta-feira. E ainda sobre a Libertadores, a Conmebol divulgou quais vão ser as datas dos confrontos das quartas de final da competição. Os 3 times brasileiros que ainda permanecem na competição vão poder decidir o duelo em casa. O primeiro a entrar em campo é o Grêmio. O tricolor gaúcho vai jogar no dia 18 de setembro, uma quarta-feira. O duelo vai ser contra o Atlético Tucumã e a partida de ida vai ser na Argentina. Já a partida de volta vai ser no dia 2 do outro mês. No dia 19, outro representante do Brasil entra em campo. O Cruzeiro vai até Buenos Aires enfrentar o Boca Juniors. O time argentino vem para o jogo de volta no Mineirão em 4 de outubro. No duelo de argentinos, River Plate e Independiente jogam no Avellaneda. O outro jogo vai acontecer no dia 20 de setembro. Nessa data, o Palmeiras visita o Colo-Colo no Chile. A volta vai ser dia 3 de outubro. E a expulsão do jogador Felipe Melo deu o que falar entre os comentaristas esportivos brasileiros. O volante foi expulso após cravar a chuteira na canela esquerda de Victor Cáceres. O jornalista Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, falou que o jogador já não está longe de ser símbolo de esforço e raça. Ele está longe, de ser símbolo de esforço e raça e que não está acrescentando tanto ao clube alviverde. Felipe Melo continua confundindo vontade, aplicação com violência e agressividade. E agora ele não se afasta daquela... O estilo comigo é na porrada. Ele não faz isso, ele não diminui isso. A gente pensa que vai diminuir, mas não diminui. Eu queria só lembrar, e o torcedor atento do Palmeiras aqui, o Felipe Melo está muito distante, muito longe de um verdadeiro símbolo de raça. Esse não é um símbolo de raça. Pode enganar alguns, mas essa maneira de jogar não é símbolo de raça. Ele tem prejudicado o Palmeiras agindo como um valentão, com todo respeito, irresponsável, pô. E quem também se mostrou indignado com a postura de Felipe Melo foi Casagrande, que não poupou críticas à atitude do volante. Todos os adversários do outro lado, os outros 10 de linha, eles estão correndo um risco de, em algum momento, o jogador Felipe Melo quebrar a perna, fratura exposta, estourar ligamento cruzado e qualquer coisa muito grave, porque as entradas que ele dá não é para contusão leve, não. Se pegar mesmo, de jeito, se o jogador tivesse com a perna totalmente apoiada e ele fosse numa alavanca, ele quebraria a perna do jogador do Cerro Porteño. Então eu não estou nem aí se o Felipe Melo é expulso, deixa o Palmeiras ou o time que ele jogue com 10, não estou preocupado com isso é problema deles. O que me preocupa é o adversário sofrer
sofrer uma contusão e ter que parar de jogar, ele acabar com a carreira de um jogador jovem, tirar um jogador de 1, 2 anos podendo jogar por culpa de uma violência desproporcional em um esporte que aquilo não cabe. Você quer fazer isso? Vai lutar MMA, qualquer outra briga de rua, qualquer outro negócio. Vai ficar agora sem jogar, se voltar no próximo e fizer isso em 1 minuto, que seja expulso de novo. Porque quanto mais tempo o Felipe Melo está fora do campo, menos riscos os adversários têm de quebrar uma perna. Felipe Melo já acumula 18 expulsões na carreira, 2 delas no Palmeiras. O volante tem um histórico grande de violência no currículo. Brasileirão. Final de semana vai ser agitado para a Série B do Brasileirão. Os jogos disputados nesse fim de semana fazem parte da 24ª rodada do campeonato. Como já mencionamos hoje, tem Londrina e Atlético às 19h15 no Estádio do Café. O time goiano tem chance de voltar para o G4 se obtiver a vitória nessa noite. O CRB recebe o Sampaio Correia hoje às 9h30 da noite no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os donos da casa buscam derrotar o penúltimo colocado da competição diante da sua torcida. Mesmo se o clube maranhense vencer, não vai sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Os jogadores do CRB afirmam que houve uma evolução da equipe após a 20ª rodada do Brasileirão, justamente quando o time saiu do Z4. Hoje, o Clube de Regatas Brasil ocupa o 16º lugar da competição com 25 pontos. Por outro lado, o Sampaio Correia está na penúltima posição do campeonato e pretende aumentar a sequência de bons resultados para sair da zona de perigo. E a noite dessa sexta vai ser agitada com disputa entre Ponte Preta e Vila ainda pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Como nós falamos no bloco anterior, após os clássicos regionais da última rodada, as duas equipes se encontram para um novo confronto direto pelo G4, a partir das 9h30 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Avaí e Figueirense se enfrentam amanhã às 4h30 da tarde no gramado do estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Leão da Ilha segue tranquilo dentro do G4, ocupando a terceira posição da Série B com 39 pontos. Já o Alvinegro, que ocupa a 8ª posição, marcando 34 pontos, que vai ter que correr um pouco mais para se aproximar da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. E só para lembrar, como já falamos no bloco de futebol goiano, o Goiás pleiteia o líder do Brasileirão, Fortaleza, no Estádio Olímpico, em Goiânia, amanhã às 7 da noite, com transmissão da equipe Doutores da Bola a partir das 6h30 da noite. Vencer ou vencer é o lema do Boa, que recebe amanhã às 9h30 o CSA nos gramados do Melão, em Varginha. Para o Boa Esporte, que ocupa a última colocação do campeonato com apenas 18 pontos, só interessa a vitória. As equipes já se encontraram no primeiro turno e o time alagoano foi quem levou a melhor com um gol de Indira. Agora os mineiros tentam sair na frente para respirar contra o rebaixamento. O final de semana segue movimentado para a elite do Brasileirão. Série A vai para a sua 22ª rodada com os jogos de amanhã e domingo. O próximo compromisso do Vitória no Campeonato Brasileiro é com o América Mineiro. A disputa, que abre a 20ª rodada do torneio nacional, vai acontecer amanhã às 4 da tarde no Barradão. Grêmio e Botafogo também se enfrentam amanhã às 4 horas na Arena do Imortal. O tricolor gaúcho, que hoje ocupa a 5ª posição no campeonato com 37 pontos, quer voltar a vencer na competição nacional para se aproximar dos líderes e compor o G4. O duelo de Vasco e Santos está marcado para amanhã às 7 da noite. Promete movimentar o gramado do Maracanã. Tanto cariocas quanto paulistas não atravessam um bom momento no campeonato. Os dois times precisam de pelo menos 3 pontos para subir na tabela e se distanciarem da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina é o 15º colocado, enquanto o Peixe ocupa a 14ª posição, ambos com 14 pontos. O Atlético Mineiro vai encarar o Corinthians nesse sábado às 9 horas no Itaquerão. O duelo vai acontecer em um dia muito especial para o Timão, que completa amanhã 108 anos de fundação. Apesar do time mineiro jamais ter vencido no Itaquerão, o Galo ocupa a 6ª posição na tabela da Série A, contabilizando 34 pontos, enquanto o time paulista é o 8º colocado com 29 pontos. E abrindo os jogos de domingo, tem o duelo de Flamengo e Ceará. O rubro-negro enfrenta o Vozão pela 20ª rodada
às 11 horas da manhã, nos gramados do Maracanã. A equipe carioca se mantém no G4, ocupando a terceira posição do torneio com 41 pontos. Já os cearenses estão no Z4, na penúltima colocação, com risco de rebaixamento, marcando apenas 17 pontos até o momento. No domingo também vai ter confronto entre Atlético Paranaense e Bahia. A partida, marcada para as 4 da tarde, vai ser disputada no território paranaense, na Arena da Baixada. O clube paranaense ocupa a 13ª posição do campeonato, 3 colocações abaixo do tricolor baiano. O Atlético, que há 8 jogos não é derrotado e com 5 vitórias consecutivas na Arena, busca no duelo se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Ainda na reta inicial do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Recife enfrenta no domingo o Paraná Clube. Ambos os times precisam escapar do rebaixamento. A peleja está marcada para as 4 da tarde na Ilha do Retiro, em Recife. O São Paulo enfrenta no domingo o Fluminense. A partida, que acontece em terras paulistas, no estádio do Morumbi, vai ser às 4 da tarde de domingo. E marca mais uma rodada do Brasileirão. O tricolor carioca, que teve resultado negativo diante do Cruzeiro na última rodada, vai duelar com o líder no campeonato. No domingo, Cruzeiro e Internacional vão a campo no estádio Mineirão às 4 da tarde. O clube mineiro, que foi derrotado pelo Flamengo por 1-0 na última rodada, foi derrotado por 1-0 na última rodada, não, ele foi derrotado por 1-0 na quarta-feira pela Libertadores. Ocupa hoje a 7ª posição no campeonato e tem dificuldades para subir para o G4. Já o Internacional ocupa a vice-liderança no torneio com 42 pontos, apenas 3 abaixo do líder paulista. O Colorado segue firme na disputa do primeiro lugar. E para fechar essa rodada do Brasileirão, a Chapecoense vai enfrentar o Palmeiras na Arena Condá. O clube paulista segue no G4, ocupando o 4º lugar, enquanto o time catarinense luta para sair da zona de rebaixamento. As equipes entram em campo às 7 horas da noite. Giro esportivo. E vamos começar o giro de hoje falando da edição 2018 do Campeonato Goiano de Futsal. Para este ano, a competição vai reunir apenas 6 equipes, metade do número de participantes do ano passado. Os times que vão disputar o torneio são Jaó Universo, Goiás, Anápolis e União Evangélica, Corumbaíba, Catalão e UFG. O campeão do ano passado saiu da parceria entre Caldas e Corumbaíba. As regras da competição é o modelo simples de jogos de ida e volta, com cada equipe mandando uma partida no ginásio da sua cidade. De acordo com a pontuação, os melhores colocados vão ser classificados. As semifinais vão ser disputadas em 2 jogos, com o primeiro enfrentando o quarto e o segundo disputando com o terceiro. Os mandantes dos confrontos decisivos vai ser os times que tiverem apresentado as melhores campanhas durante toda a competição. Na final, o regulamento muda apenas um pouquinho. O jogo do título vai ser em partida única, mas o critério da melhor campanha vai definir a cidade-sede do embate. O Campeonato Goiano de Futsal começa hoje às 8h30 da noite. A partida inicial vai ser entre Anápolis e União Evangélica e Clube Jaó Universo no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis. A final do torneio está marcada para o dia 4 de dezembro. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h58, quase 59, e chega ao fim a Estação Esportiva dessa sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018. Apresentação de Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produções e reportagens de Daniela Versiani, Marcelo Augusto, Rawane Rocha e Thaís Monteiro. Com monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Tandara. Boa noite, Mariana, e boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta na segunda-feira, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.